Olha o chocolate! Tá vendendo muito chocolate, Ilha do Retiro. O Sport tomou um chocolate. Mas o chocolate que eu vi o Sport tomar é diferente de qualquer outra goleada que o Sport tenha tomado na trajetória aí, na sua vida, durante, sei lá, os cento e tantos anos que o Sport tem. Essa goleada que o Sport tomou foi uma goleada proposital e não é uma goleada nitidamente por acidente de trabalho. A goleada que o Sport tomou hoje é uma goleada que passa recado. O vexame que o Sport fez hoje acontecer na Ilha do Retiro, no Dia das Mães, dando um presente grego, um cavalo de Troia para todas as mães que foram para o jogo, é um resultado que o que menos importa é o placar. Se é que vocês me entendem. Porque, sinceramente, muitas vezes, eu e alguns influencers tentam abrir os olhos do torcedor do esporte, mostrando que o futebol do esporte não se resume só a treinador e jogador. Existe um plus de danos dentro do clube muito maior do que jogador e treinador. E eu não estou falando propriamente do presidente, eu não estou falando propriamente de um gestor, não. Eu estou falando do movimento. Esse movimento danoso no esporte já acontece há anos, mas, vez ou outra, ele aparece, né? Vestindo máscaras, canalhas, tentando maquiar o que há de tão errado dentro do clube. Ah, Jander, fala português. É uma coisa que não está na moda no esporte. Português. Vamos fazer aqui um react, sim, da coletiva do técnico Antônio Oliveira. Aí eu pego, friso a coletiva que eu vou mostrar aqui do técnico, vou mostrar também os lances do vexame, que na verdade não é os lances, eu vou mostrar o atropelo, mas só os lances capitais dos gols para vocês. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Dá para entender o recado que foi passado hoje dos jogadores com o Antônio Oliveira e a forma como os jogadores receberam o Antônio Oliveira? Naquele vídeo que viralizou no esporte, em que os jogadores passam, tem que dar um ar de riso, com a cara de tipo, não gostei desse cara estar aqui. Não adianta negar, viu? Não adianta negar. O recado que vocês passaram, os jogadores do esporte, para a torcida, para a imprensa, foi essa aí. Que não gostou da contratação do treinador. Mas vamos lá. E o campo hoje? O Sport, esse mesmo time aí, já jogou ditando o ritmo nessa temporada. Ah, mas o jogo era fraco. Não interessa. Houve um esboço de um time esse ano. Já houve. A gente já ganhou jogos aí com esse mesmo time. De 2-0 que era para ser 8. De 3-1, 3-0 que era para ser 4, 5. Ou seja, houve um time criativo. Houve um esboço de time. O time de hoje mostrou que não queria. Mas aí a gente tem que entender contextos. Muita gente vai falar do treinador dizendo assim: pô, treinador burro do caramba. Botou Chico, Francisco, Chiquinho, mas não botou os melhores. Vocês já pararam para pensar que esses caras comem a bola nos treinos? Já pararam para pensar isso? Que esses caras comem a bola nos treinos e no campo, na hora do vamos ver, na hora da prova, tira 0. De propósito. Mano, nitidamente os jogadores hoje cagaram para uma vitória hoje. E é uma vergonha como foram passivos com o resultado. Uma vergonha. Mas é isso. Depois da vinheta, a gente volta e fala sobre esse jogo patético. Esse jogo em que o Sport não conseguiu nem ser pragmático e foi nitidamente dominado
esculachado pelo Cruzeiro, que não é nem o melhor time e não tá nem nas cabeças como os melhores times do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é um gigante, um clube gigantesco. Um clube gigantesco. Mas o time em si não é um time gigantesco. Mas, dentro das suas probabilidades, foi um time que não passou nenhum apuros em nenhum momento com o Sport no jogo de hoje. Aliás, no jogo de ontem, diante do Cruzeiro, em cima do Sport. 4-0. 4 com vaga para 8. Vamos lá. Depois da vinheta a gente volta. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando o compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Muito bem, rapaziada, voltamos, né? Sendo o mais breve possível, né? Porque esse vídeo é um vídeo bem sério, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal, vocês sabem todo o recado, né? E aí eu já começo com isso aqui, a maior vergonha do Nordeste, é isso. O Sport hoje é a maior vergonha do Nordeste. O Sport não consegue respeitar o seu torcedor. O Sport não consegue entender que precisa do torcedor para poder crescer na competição. Fazer uma desavença com o torcedor hoje. Eu não vou botar simplesmente na conta do técnico facilmente, porque tudo sempre cai para a conta do técnico. Tudo sempre cai na conta do técnico. Nunca é na conta de gestor, assim, na maioria das vezes, né? Nunca é na conta de jogador, é sempre na conta só do técnico. Hoje ficou provado que o problema não é só Pepa. O Pepa, gente, nitidamente escondia muita coisa. Nitidamente ele preferiu ficar na dele. Porque, sinceramente, o que o Antônio hoje fez na coletiva, ele botou tudo no ventilador, amigo. Ele botou tudo nos pratos. Para mostrar para a torcida o que é o esporte. O esporte é uma instituição que por dentro é podre. Podre. E eu não falo isso de agora, eu já falo isso, olha. E eis aí um motivo para não ser apaixonado pelo esporte. Eis aí um motivo, quando eu fiquei por dentro do clube, sabendo como é que funciona, eu fiquei mais crítico ainda. Eu não fiquei mais apaixonado, eu fiquei mais crítico. Então, assim, quem é apaixonado por um clube de futebol sem saber dos males que tem dentro do futebol, eu fico muito triste, né? Eu lamento, né? Mas o esporte existe, o futebol dentro de campo existe e a gente ama o futebol no campo. É isso que eu amo. Eu amo a forma, o esporte, o futebol. Porque se for pegar a instituição, você vai ter desgosto. Então, assim, vamos lá. Primeiramente, eu vou postar aqui uma fala do Pedro Maranhão falando de um jogador em específico. Depois a gente vai mostrar os lances, vai mostrar a coletiva. E, de fato, velho, é preciso a gente chacoalhar a nossa mente com a questão do esporte, a forma como o esporte é gerido já há uns anos. Estou falando financeiramente não, porque financeiramente aparentemente está bem. Mas o futebol do esporte é uma lástima, é um fracasso. Já há algum tempo já. Então vou mostrar aqui ó, uma fala do Pedro Maranhão, jornalista, né? Pedro Maranhão, que ele botou assim, ó. Matheus Alexandre é a pior contratação da história do esporte. Superou Reinaldo Lênis com sobras. Esse cara precisa sumir. Cara, eu concordo pra caramba com o Pedro Maranhão nessa, velho. Eu não sou muito de execrar um jogador ou um treinador em específico. Mas eu assisti pelo menos 3 a 4 jogos em campo, em loco, do Matheus. É horrível, gente. Queimou a minha língua negativamente. Errei, fui moleque. Eu acreditava que esse camarada ia jogar o que ele jogou no Cuiabá. E ele não dá, gente. Não dá. E de fato,
Ele superou Reinaldo Lênis. E Pedro Maranhão, grande abraço para você. Superou com folga, amigão. Porque Reinaldo Lênis ainda conseguiu destruir algum jogo. Eu me lembro que Reinaldo Lênis destruiu o Bahia lá na fonte, acho que foi Pituaço. O Reinaldo Lênis conseguiu destruir o Vitória lá no Barradão. O Reinaldo Lênis conseguiu bater no Santa Cruz e no Náutico, jogando bem. Ou seja, jogos grandes no Nordeste. Clássicos, interestaduais e regionais. Então, assim, o Lênis ainda fez alguma coisa. Conseguiu um flashzinho ali. E o Matheus Alexandre, que não conseguiu nada. E o Sport vai ter que quebrar a cabeça para saber o que vai fazer com o Matheus Alexandre. Porque uma coisa é fase, outra coisa é todo jogo. Meu amigo, uma lerdeza para marcar, enfim. Então, assim, o Pedro Maranhão foi feliz em sair aqui, eu concordo com ele. Eu sei que o cara fala, às vezes, no tom de, tá naquela nervosismo, né, no calor da situação, do momento, mas é isso. E aí, vamos aqui diretamente para o GE. Vou compartilhar aqui para vocês. No GE, que é falando da matéria do jogo, daqui a pouco a gente vai para os reacts, tá? E eu vou comentar sobre o jogo, enfim, rapidamente, porque, velho, tem tanta coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo, que caramba, velho. Enfim, tá aqui ó, a matéria. Antônio Oliveira pede apoio no esporte e explica a escalação. É como na selva, a lei do mais apto. Aí tem aqui embaixo. O técnico português reconhece que não há mais paciência dos rubro-negros com o time, mas sustentou o discurso de abraço condicional para a virada de chave. É o mesmo discurso do Pepa. Vamos trabalhar, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer, virada de chave. Vai ser difícil, gente. Esse discurso aqui é um discurso político. Eu não acredito. Mas é o que tem para fazer, né? É o que tem para fazer. Aí tem aqui. Então, assim, simplesmente, o Antônio Oliveira, ele fica refém das coisas que aconteceram. E o Pepa, nitidamente, gente, o Pepa sabia de algumas coisas. E ele ficava levando para ele. Aí tomou na tarraqueta. Ficou para ele. O Antônio Oliveira, não. Falou isso, falei aquilo tal, e expôs algumas situações. Aí tem aqui, ó. Ficou difícil até pro técnico recém-chegado, Antônio Oliveira, se debruçar sobre a atuação do Sport nessa tarde de domingo, pelo Brasileirão, explicá-la. O resultado, nesse caso, calhou de ser um resumo de 4-0 sofrido para o Cruzeiro em plena Ilha do Retiro, logo na estreia do português. Você vê que nem o fator mudança de técnico o Sport conseguiu fazer. Isso sempre funciona. Mudou o técnico, o time quer jogar bola. Aí o time começa a jogar, o time faz uma gracinha, depois de 2, 3 jogos, volta ao normal de novo. Nem isso os caras comprou, pô. E Antônio, na entrevista de imprensa, voltou a se apegar ao pragmatismo, que vai animar o rubro-negro, lanterna da Série A, onde ainda não venceu após 8 rodadas. É o apoio condicional da sua torcida. Antônio Oliveira, eu sei que você está falando, é um discurso bem político também, mas isso não vai colar com a torcida do Sport. A torcida do Sport não é essa torcida bestona de apoiem. Eu sei que tem esse negócio, mas, cara, é complicado no momento agora, velho. Não vai dar, velho. Não vai dar. Esquece esse negócio, não vai ter apoio incondicional da torcida, não. Não vai. E ela tá certa, velho. A torcida do Sport tá certa. Pô. Aí tem aqui falando, né? Que hoje, por exemplo, vaiou o lateral direito Matheus Alexandre e xingou o próprio comandante com 20 minutos de partida. Com 20, não, com 10 minutos. Tá xingando. Isso. E o torcedor do Sport já tá vindo de outros carnavais ruins, né? Então, assim, não dá pra pegar e empoderar isso, não. Importante é perceber a situação do Sport e resgatar rapidamente o mental da equipe. Isso, velho. Porque isso não tá só atrelado. Isso não tá só atrelado. Tá nítido. Isso não tá só atrelado aos atletas, velho. Isso tá atrelado a algo a mais. Isso tá atrelado do gestor aos jogadores. Isso tá atrelado no movimento. Tá por trás do movimento. E com certeza, porque isso não é a primeira vez que acontece no esporte, pô. Não é a primeira vez.
Aí tem aqui, ele falando, aquilo que eu peço não é paciência para os torcedores, já perderam. O que peço é apoio deles, incondicional. O que pode esperar de mim é muito trabalho. E aí, Antônio, eu sei que você não tem nada a ver, tá chegando agora, mas essa palavra trabalho não vai vingar. No esporte não vai, infelizmente, gente. No momento é muito complicado, muito delicado. Eu nunca vi. Eu acompanho futebol desde 94. Eu acompanho futebol com lembranças boas desde 94. Eu nunca vi o esporte desse jeito. Só quando tava numa Série B 2004 ali, que tava numa Série B indo pra C. O esporte quase caiu. O esporte hoje paga em dia, gente. Tá na Série A. O que tá acontecendo, né? É evidente que não é isso que representa o esporte, a goleada. O esporte é muito maior que o treinador e jogadores. O que eu só peço ao torcedor é que apoie, independente de quem jogue, pois vamos precisar muito deles. E aí, faça um pacto com a torcida, Antônio Oliveira. Faça um pacto com a torcida através de uma vitória. Diga assim para a torcida no exato momento. Se eu ganhar o jogo, compre a briga por mim e pela gente. Eu vou fazer vocês mudarem o foco do torcedor com relação ao time. Aí sim. Mas enquanto não vencer, Antônio, vai ficar difícil. Também retrucado pela imprensa sobre o porquê da escalação com os criadores, com os criticados, Matheus Alexandre e Carlos Alberto, de titulares, Antônio Oliveira não os mencionou diretamente na resposta, mas usou o exemplo de biologia para justificar as escolhas. Zé Lucas também ficou de fora para o Duqueiroz. Só no segundo tempo, o português fez mudanças, acionando Diogo Hereda. Hereda não pode ser desse time. Antônio Oliveira, Hereda, Zé Lucas e Atêncio são 3 baitas jogadores que você tem aí. Não faça isso. Não tire esses caras. Eles são baitas jogadores que você tem aí. Isso mexeu com o torcedor, o brilho do torcedor, porque eles já enxergam quem é bom e quem não é. Quem dá fruto e quem não dá. Não é que o torcedor ele sabe mais que o treinador. É que o torcedor já está sabendo como está o clima, o torcedor já está sabendo como é que funciona o time, etc, etc. Os jogadores que vão dar caldo, esses caras que você tirou, são jogadores que dão caldo, gente. Então fica difícil. Fica difícil para o torcedor você chamar o torcedor para perto de você. E aí ele mexeu no segundo tempo, vendo, né, o desastre, e aí aconteceu isso. Aqueles que estarão mais e finalmente preparados e aptos são aqueles, portanto, que vão nos defender. É como na selva, a lei do mais apto. Complicado. Quer dizer, antes do Antônio Oliveira, o Pepa botava esses caras. Aí esses caras, de uma semana, ficou ruim? Impossível. A não ser que o Antônio fale assim. Alguns jogadores tiveram que secar alto, risco de lesão. Aí eu já... então tem uma justificativa. Enfim, gente. Lanterna da Série A, Sport volta a jogar no sábado contra o Ceará, na Arena Castelão. Meu Deus. O Vozão é o 8º colocado com 11 pontos. Aí eu pergunto a vocês dizem, mas o time é ruim. Não é só o time, não é só visualizar o time, visar o time, mas é visar o por trás do time. O time do Mirassol é melhor do que o do Sport? Jogando mas de papel não é. O time do Red Bull, esses times, o Juventude, não tem estrelas, não tem jogadores badalados, mas sabem jogar compactos, sabem a necessidade de cada um deles no campeonato, a forma como eles têm que jogar de acordo com o que eles têm. O Sport parece. E aí sempre eu tento alertar para vocês. O Sport é um clube que por dentro é muito vaidoso e tem muita coisa errada. Então, isso não tem nos outros clubes. Essa é a diferença do porquê o Mirassol joga, do porquê o Red Bull joga, do porquê o Ceará joga e o Sport não joga. O Sport por dentro é podre. E aí, gente, a gente vai agora falar da Chácara Vale das Pedras, rapidão, e depois da Chácara Vale das Pedras a gente volta para falar sobre os reacts. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos,
essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali, em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Muito bem, meus amigos, estamos de volta, né? Vamos primeiramente aqui mostrar os lances, aliás, o chocolate, o atropelo, né, que o Sport tomou. E aí o primeiro lance, gol contra, né, que depois foram dados, parece que foi dado pro jogador do Cruzeiro, mas gol contra. Quando a fase tá ruim, até gol contra sai. O jogador esticou a perna e o jogador do Sport acaba batendo a bola no jogador do Sport e entra, né? Enganando o goleiro Kaique França. Olha lá. Adivinha quem foi que tocou na bola por último? Adivinha. O azarado. É complicado, velho. Não bastasse isso, o Sport cochilou. Pra mim, cochilou de propósito. Porque, pô, velho, pelo amor de Deus, os caras não marcam, ficam olhando de longe. Ninguém dá uma bafa aí, ó. Todo mundo olhando. Kaique França lá na casa do chapéu. Kaique França às vezes é muito inocente, velho. Entrou na barra com tudo. Esqueceu do contrapé. É brincadeira. Olha, como é que o goleiro volta pra barra desse jeito, gente? E aí muita gente ainda defende Kaique França, por mais que ele faça uma defesa ou outra ali, mas é um goleiro que não tem postura de Série A, gente. Pelo amor de Deus, tem que contratar, velho. Eu falei isso desde o início do ano. Contrata goleiro, pô. Ele foi pra perto da trave ali, beleza, fechou o ângulo, mas esqueceu o outro. Marcando a bola. E mérito do atacante, logicamente. Mérito do atacante que foi, encaixou certinho no chute ali, no contrapé. E quase sai esse gol aí. A única chance clara que o Sport teve foi essa. Pablo entra cara a cara e aí desperdiça, chuta em cima do Cássio. Complicadíssimo. E aí o Cruzeiro lá vem a Alemanha, né? Quase. Kaique França nasceu da cinza fazendo essa defesa. Olha como é fácil o sistema defensivo do Sport. E aí, gente, eu não consigo analisar só o dentro do campo, porque tá muito desorganizado desde a época do Pepa. Desde a época do Pepa tá desorganizado, pô. Mas a forma como os caras são displicentes em lances tão bobos. Ninguém chega. Cara, é muita moleza, velho. E aí, pra fechar a tampa do caixão, que beleza. Uma falha grotesca, né? Como é que o cara dá um passe desse pro goleiro sem olhar pro lado? O cara nem olhou pro lado, gente. Ele nem olhou pro lado, ó. Nem olhou pro lado. Tá olhando pra baixo. Aí ficou fácil, né? Gol da Alemanha. E ficou por isso, né, gente? Ficou por isso. O Sport depois chegou ali com o Romarinho e só. O Romarinho teve chance, cara a cara, né? Mas estava sem ritmo também, né? A gente tem que lembrar isso aí. E tá aí, gente. Um vexame atrás de outro nessas jogadas. E o Sport não conseguiu segurar a Alemanha de azul na Ilha do Retiro hoje. E aí vamos à coletiva do técnico Antônio. Agora vamos mostrar a coletiva, né? O que é que foi dito pelo treinador na coletiva do técnico Antônio Oliveira. André, companheiros, obviamente que foram apenas 2 dias de trabalho
Mas eu gostaria que você explicasse pra gente a opção por 2 atletas que vêm num momento muito ruim com a camisa do Sport. Inclusive, a torcida, às vezes até de maneira exagerada, os vaiam até no começo das partidas. Que eu falo em relação ao Carlos Alberto e ao Matheus Alexandre. Principalmente a opção do Matheus, porque o Hereda era um dos mais regulares do Sport nesse campeonato. Gostaria que, se possível, você explicasse o porquê da escalação desses jogadores, se foi por uma característica que o senhor queria em relação ao Cruzeiro, ou se para esse começo de trabalho a ideia é que eles comecem no time titular. Obrigado. Bem, antes de mais, boa noite. Olha, eu acho que é demasiado redutora estarmos a reduzir um resultado, claro, 4-0, a 2 escolhas. Portanto, existiram mais jogadores dentro do campo. O importante aqui é nós percebermos a situação onde está o Sport, portanto, já cá estava, portanto, e nós temos que resgatar rapidamente, emocionalmente e mentalmente, esta equipa. Portanto, aquilo que eu peço, principalmente ao torcedor, não é paciência, porque eles já perderam. Portanto, isso é normal. Aquilo que eu peço é o apoio deles, incondicional, porque vamos precisar muito deles. Aquilo que eles podem esperar de mim é muito trabalho. Portanto, mais uma vez, reitero, precisamos muito do apoio dele. É evidente que não é isto que representa o Sport, porque o Sport é muito mais importante do que o treinador, do que os jogadores. Portanto, nessa perspectiva, aquilo que eu peço ao torcedor é que apoie o Sport. Portanto, independentemente de quem jogue, porque vamos precisar muito deles. Professor, boa noite. Na apresentação, ontem, a gente falou muito sobre competitividade com você. E me pareceu que o Sport hoje foi pouco competitivo. Perdendo muitos duelos, um time que emocionalmente, como você falou, psicologicamente, sentiu o primeiro gol e aí entrou em parafuso. Como é que você planeja trabalhar isso com os atletas, ouvindo cada um deles no dia a dia? E, se possível, falar de um só jogador que você conhece de outra passagem, que é o Matheus Alexandre. É o que o colega já falou, mas o que é que você já conversou com ele e como é que você enxerga essa situação que ele vive no clube, já que ele é um dos mais criticados pela torcida? Obrigado. Bem, é evidente, e você falou muito bem, uma equipa que se quer recuperar, sofrer um golo dentro de uma ação que claramente tem que ser trabalhada, porque a equipa sofre muito golo de cruzamento de canal, portanto, e o adversário acabou por explorar. Uma equipa que quer se recuperar e sofre um gol logo aos 4 minutos, claramente, animicamente, realmente se afundou. Por isso, aquilo que eu digo é que aqueles que estarão mais emocionalmente preparados e aptos é aqueles que nos vão poder defender. Portanto, isto é como na selva, a lei do mais apto, é aquele que sobrevive. Portanto, vou contar com aqueles que podem dar respostas claras perante o momento e perante o contexto que nós vivemos, principalmente dentro de casa. Por isso, mais uma vez, eu peço o apoio da torcida. Não peço paciência, portanto, porque isso já perderam perante uma equipa que em 8 jogos não ganhou nenhum jogo. Portanto, aquilo que eu peço é que ela acredite, porque vou trabalhar muito para tirar o Sport desta situação, porque o Sport é muito mais importante do que o treinador, do que os jogadores, portanto, e quando eles estão a apoiar o... Boa noite. O Sport sofreu uma das maiores derrotas, né, de sua história em casa, um vexame histórico. E eu queria te perguntar... Antes de continuar, né, a coletiva, o recado que ele passa também é que é muito parecido com o do Pepa, né? Não só do país, mesmo compatriota, mas metodologia, né? Não, vai os mais aptos, ou seja, vai ficar mudando de todos os jogadores. Não, vai estar apto aquele ali, então vai aquele ali. Agora quem tá apto é esse aqui, vai aquele aqui. Não vai ter uma sequência? Complicado, velho. Não tô achando, não tô dizendo que você tá fazendo isso, tá, Antônio? Mas eu tô tentando entender. A partir de agora, né, que o que já foi não volta mais. Se você entende que é um momento de medidas mais enérgicas, e aí eu falo, sim, a postura do grupo hoje, naturalmente, não foi compatível com o que você queria. Então eu queria entender se esse momento exige medidas mais enérgicas, até porque as rodadas vão passando, o Sport ainda é o único clube que não venceu na Série A. Obrigado. Não, é apenas com o trabalho. Já disse que, olha, eu vou para quase 100 jogos na Série A, e eu nunca sofri 4 golos, dificilmente sofria 2, quanto mais 4. Portanto, e as minhas equipas sempre se pautaram um equilíbrio dentro dos 2 momentos. E sempre, quando, dentro deste contexto, com equipas deste nível, sempre sustentei aquilo que é o meu jogo na organização defensiva. Portanto, sofrer 4 golos é realmente muito mau. Mas por isso, e não é em 2 dias que você vai corrigir tudo, portanto, temos que, mais uma vez, pedir o apoio da torcida, não paciência, e garantir que vamos trabalhar muito, vou trabalhar muito, para resgatar, principalmente, o emocional desta equipa, para eles poderem ter rendimento, porque tudo o que comanda é a cabeça. Portanto, se a cabeça não estiver bem,
as nossas ações técnicas, comportamentais, individuais e coletivas terão mais debilidades. Portanto, aquilo que nós queremos é resgatar a confiança deles, mas também digo que só com vitórias é que se resgata a confiança. E agora, já que o Lucas Lima volta, aquela pergunta que eu lhe fiz na apresentação do Lucas Lima podendo jogar no meio com o Sérgio Oliveira e não de ponta, né, lá na frente. Obrigado, boa noite. Olha, boa noite. Relativamente a... Olha, vou começar já com a última, que você está muito curioso com o Lucas e com o Sérgio. Eu acho que nesta altura, da mesma forma que falaram aí do Mateus e do Carlos, ou do Hereda e do... Qual era o outro? Do Hereda e do... Não, do Hereda e do que entrou o Atencio, portanto, foram os que entraram para os lugares dos dois. É muito redutor, nós estamos a reduzir aquilo que são os problemas e muitos que tem o Sport dentro daquilo que são a sua organização ao Lucas e ao Sérgio. Eu acho que o talento tem sempre espaço, mas é preciso nós darmos equilíbrio à equipa, porque é o que ela nesta altura precisa. Equilíbrio de rigor, de exigência, de organização. E é como eu disse, aqueles mais aptos é aqueles que entrarão lá dentro, porque representar o Sport é uma exigência muito grande, portanto, e de grande responsabilidade, e nós temos de estar preparados para isso. Relativamente ao mercado, vamos lá ver, eu próprio ainda estou a conhecer o próprio elenco, é por isso que eu também quero ver alguns de que forma é que respondem, portanto, daqui a uma semana já tenho um conhecimento maior daquilo que é o elenco, mas é evidente que qualquer equipa vai fazer reajustes. Muito mais o Sport, portanto, e tenho a certeza que vamos encontrar as melhores soluções, mas é com estes agora, com este elenco, vamos ter que fazer estes 3 jogos, depois, mais para a frente, vamos pensar nessa situação. Muito obrigado. Gente, eu acho que o Antônio Oliveira, no aspecto de explicar algumas coisas para o torcedor, para a imprensa, é um pouco melhor do que o Pepa, né? Ele é muito direto e ainda ele dá umas cutucadas. Exemplo, a pergunta da amiga aí, da repórter, no último momento, ele falou, já falei várias vezes, isso é a resposta, e eu vou dizer só mais uma vez. Então, assim, ele é meio pavio curto também com algumas situações. E ele não está errado. Eu só sei de uma coisa, Antônio Oliveira, o teu desafio é o maior desafio da tua carreira. É o maior desafio da tua carreira. Se tu não conseguir virar a chave, dificilmente vai ter alguém que vai virar essa chave, gente. O problema não é só de técnico e não é só de jogadores. O problema não é só de gestão, mas o problema também tem a ver com gestão. Enfim, rapaziada, digam aí a opinião de vocês. O vídeo ficou grande, mas eu gosto também para desabafar, para perguntar a opinião de vocês. Digam aí o que vocês... Vamos dizer assim, o que vocês veem da situação do esporte agora, nesse exato momento. Abraço.